E aí, quando a gente fala de análise de gráficos, tem uma divisão clássica que todo mundo que opera no mercado já encontrou. De um lado, o price action, a ação pura do preço. Do outro, a análise técnica, cheia de indicadores. Mas olha, isso vai muito além de uma simples escolha de estilo. É, na verdade, uma decisão entre ouvir o evento acontecendo ou ouvir só o eco dele um tempo depois. Vamos mergulhar nessa diferença para entender de vez. Bom, o nosso caminho aqui vai ser bem lógico. A gente começa pela origem de tudo, que é o preço. Depois, vamos ver como a análise técnica cria o que a gente está chamando de eco. Daí vamos entender por que existe um atraso que não dá para evitar, o que isso significa na prática e, no final, como escolher a ferramenta certa para cada trabalho. Então vamos lá. Para começar, a gente tem que ir na raiz de tudo: o preço, a fonte primária de informação em qualquer mercado, muito antes de qualquer cálculo ou interpretação existir. Olha, antes de existir qualquer indicador, média móvel ou teoria super complexa, a única coisa que o analista tinha era o movimento do preço. Os candles, as barras, essa era e ainda é a linguagem original do mercado. E é exatamente isso que o Price Action busca fazer. Ele não tenta adivinhar o futuro com fórmulas, mas sim ler o comportamento do mercado direto da fonte. É sobre interpretar a história que o próprio gráfico está contando, em tempo real. Agora, a pergunta é, ok, se o preço é a origem, de onde vêm todas aquelas linhas coloridas, todos aqueles indicadores que a gente vê nos gráficos? Como é que eles são criados, afinal? Pois é, a análise técnica clássica, ela pega os dados brutos do preço e processa. Ela aplica fórmulas matemáticas para criar essas ferramentas, os indicadores. Em outras palavras, ela não é o evento em si, mas um cálculo derivado dele. É o eco do preço. Isso pode até parecer uma coisa de outro mundo, mas na verdade é bem mais simples do que parece. Vamos desmistificar isso com um exemplo bem rápido e prático. Então, vamos imaginar o seguinte: o mercado está lá se movendo e os 3 últimos fechamentos foram nesses valores aqui, 20, depois 30 e o mais recente 40. Com base nesses 3 números, a gente já vai calcular o primeiro ponto de um indicador super comum, a média móvel. O processo é bem direto. Primeiro, a gente soma os preços dos 3 períodos, o que dá 90. Em seguida, é só dividir essa soma pelo número de períodos que a gente usou, que no caso é 3. E o resultado? 30. Este número é o primeiro ponto da nossa média móvel, que vai ser desenhado lá no gráfico. A cada novo candle que fecha, esse cálculo se repete e a linha vai se formando. E é justamente nesse processo de cálculo que surge a característica mais importante e também a mais controversa dos indicadores técnicos. O ponto central é este aqui. Para que o indicador possa ser calculado, o preço precisa primeiro se mover, o candle precisa fechar. O indicador é, por natureza, uma reação a um evento que já aconteceu. Ele está, por definição, sempre olhando para o passado. Então aqui está a grande diferença. O price action é o agora, é a briga entre touros e ursos acontecendo bem na nossa frente. Já o indicador é o passado, um resumo estatístico do que acabou de ocorrer. Um é a ação, o outro a análise da ação. Ok, mas e daí? Qual é a consequência prática desse atraso? Como isso afeta as decisões no dia a dia de quem opera? Esse problema se torna muito, mas muito claro em momentos críticos do mercado. Sabe, quando a velocidade é tudo, o atraso pode custar bem caro. Pense numa reversão de tendência, por exemplo. Imagina só essa sequência. O mercado estava subindo e, de repente, vira para baixo. O preço é o primeiro a mostrar isso, mas o indicador, coitado, ele precisa de mais alguns candles fechando em baixa para que a sua média matemática comece a virar. Quando ele finalmente cruza ou dá um sinal, o preço já caiu bastante. Uma parte importante do lucro potencial ficou para trás. Diante disso, a tentação é grande de dizer que um é bom e o outro é ruim. Mas a realidade é bem mais sutil. A questão não é sobre qual é melhor, mas sim sobre qual ferramenta usar para cada tipo de trabalho. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? E a resposta pode ser um pouco surpreendente. Não se trata de uma competição. Price action e análise técnica são como ferramentas diferentes numa mesma caixa. A grande habilidade está em saber quando usar cada uma delas. Olha que interessante como esta tabela organiza as ideias. A análise técnica, por causa do seu atraso, é excelente para filtrar o ruído e identificar as grandes tendências. Aquelas onde entrar um pouquinho depois não faz tanta diferença. Já o Price Action, ele brilha na confirmação desses sinais e em operações mais curtas, onde o timing é absolutamente crucial. E aqui está a grande sacada.
A abordagem mais robusta muitas vezes combina os dois. É como usar um indicador para apontar a direção geral da maré e, em seguida, usar o Price Action para escolher a onda perfeita para surfar. O indicador dá o contexto e o Price Action dá o gatilho. No final, a escolha se resume a esta pergunta. A estratégia que se usa está ouvindo o evento em si ou está ouvindo o eco do evento? Não existe uma resposta certa ou errada aqui, mas entender essa distinção é o primeiro passo para construir uma forma de operar que realmente faça sentido para os objetivos de cada um. É sobre saber se a decisão está sendo baseada na causa ou na consequência. Vale a pena pensar nisso.